Olá, alunos, voltamos aqui para a correção da questão 20 da prova do Agente de Trânsito e Transportes do concurso Detran do Estado do Ceará 2018. Então vamos lá, leitura desta questão 20, acompanha. A questão colocou uma coluna 1 com cabo par trançado, cabo coaxial, fibra óptica e fiação elétrica, a coluna 2 várias orientações e a 20 pedindo para relacionar aqui. Eu vou ler cada uma dos itens da coluna 2 e a gente vai buscando a resposta na coluna 1, porque ele diz: em uma rede de computadores, o meio físico de transmissão tem papel fundamental na qualidade e na velocidade dos dados que trafegam entre os diversos equipamentos conectados. Considerando essa proposição, relacione corretamente os meios de transmissão de dados com as respectivas características, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. E ele pede a sequência correta de cima para baixo é... Vamos buscar a resposta, então. Quando ele diz assim, imune à interferência eletromagnética, pode atingir altas velocidades a larga distância sem perda de sinal. Será que é par trançado, coaxial, fibra óptica ou fiação elétrica? Qual desses é imune à interferência e pode atingir altas velocidades? Observa, pessoal, sem dúvida nenhuma, os cabos de fibra óptica. Os cabos de fibra óptica, eles transmitem dados através da luz, da luminosidade, e são aqueles que atingem as maiores distâncias e também alcançam as maiores velocidades, e por sofrerem falta de interferência eletromagnética, eles conseguem alcançar essas grandes distâncias e também essa alta velocidade. Então ali nós vamos preencher o item com 3, porque era 3 que identificava a fibra óptica, ok? Vamos para o próximo. Permite transmissão tanto em banda estreita, NPLC, como em banda larga, BPLC. E aí, pessoal, isso é par trançado, coaxial ou fiação elétrica, que é o que sobrou aqui, porque fibra óptica já marcamos lá. Deixa eu mostrar uma historinha para vocês bem interessante. Quando a gente fala sobre PLC, só PLC significa Power Line Communication, que é comunicação através de linha de força, que é a nossa rede elétrica tradicional. Por exemplo, tem sistemas que permitem o usuário receber os dados de internet no seu roteador e, através de um cabo, ligar em equipamentos PLC na residência e transmitir os dados da sua rede local para os outros andares da sua casa, ou do seu prédio, ou do seu escritório, através da própria fiação da rede elétrica, porque existem equipamentos próprios para transmitir dados através da fiação da rede elétrica, que são os chamados PLC. Power Line Communication. Agora, existem várias categorias em relação ao uso de frequências em sistemas PLC, como por exemplo, quando é banda estreita de baixa velocidade tem os NPLC, e quando é banda larga de alta velocidade nós temos o BPLC, que era justamente o que a questão pedia. Então quando a gente fala sobre PLC tem que sempre lembrar, isso refere rede elétrica, então é fiação elétrica quando se fala sobre isso. Então aqui, pessoal, só pode ser o 4. Quando ele disse 4 é fiação elétrica, permite transmissão tanto em banda estreita NPLC e também como banda larga BPLC. Lembrando que PLC significa justamente Power Line Communication, que é a comunicação em linha de força, em fiação elétrica. Agora, vamos ver aqui, pessoal. Olha só o que diz aqui. Pode ser do tipo UTP, quando não tem blindagem, ou do tipo STP, quando é revestido por material capaz de atenuar interferência magnética. Isso se refere a par trançado ou a cabo coaxial, que é o que sobrou, 1 ou 2? Vou mostrar para vocês aqui, e aí nós vamos ver que essa questão tem um problema e merece recurso nessa questão. Por quê? Os cabos chamados de cabos par trançado podem ser do tipo STP, que é o par trançado com blindagem. Inclusive TP aqui vem de Twisted Pair, quer dizer par trançado. Então, agora, o cabo par trançado com blindagem é aquele que tem um revestimento para diminuir as interferências. E o cabo UTP é o cabo par trançado sem blindagem, que não tem, observa, esse revestimento metálico que vocês enxergam aqui, e então sofre mais interferências. Então quando a gente fala de um cabo STP, é sim um cabo par trançado com blindagem, inclusive o TP significa Twisted
pair, que é par trançado. E o TP, esse TP também vem de par trançado. Então, se disse STP ou TP, tem que ser par trançado. STP com blindagem e o TP sem blindagem. A blindagem é justamente esse revestimento metálico para diminuir as interferências. Já os cabos do tipo coaxial, que também estão citados na questão, eles podem ser de vários padrões, como por exemplo, o cabo coaxial 10 base 2, que é o cabo coaxial fino. E temos também o cabo coaxial 10 base 5, que é o cabo coaxial grosso. Então nós temos também variações em tipos de cabos coaxiais. Agora, olha só o problema que eu vou revestir para a questão. Eu tenho que marcar no UTP e no STP, tem que marcar 1 de par trançado, porque a sigla TP significa em inglês, traduzindo para português, par trançado, não tem outra opção. Então só sobrou aqui, e como ele disse, 10 base 2 e 10 base 5, e isso é, observa, pode ser do tipo 10 base 2, quando é fino, é cabo coaxial fino, ou 10 base 5 quando é mais grosso, é cabo coaxial grosso, que permite maior comprimento de cada segmento em relação ao alfinete. Perfeito? Então aqui é cabo coaxial, aqui é 2 como resposta. E aí, pessoal, se 10 base 2 e 10 base 5 é cabo coaxial e aqui ficou 2, observa, a sequência correta para essa questão tem que ser 3, 4, 1 e 2 de cima para baixo, como ele pediu. Só que 3, 4, 1 e 2 não tem. A letra A botou 3, 4, 2 e 1, tá errado. A outra que começou com 3 aqui era a letra C, totalmente errado. Então, não tem nenhuma opção que é a correta. Eles erraram aqui, deveria ser 3, 4, 1 e 2, e não 3, 4, 2 e 1. Portanto, essa questão deve ser anulada. Entrem aí com um recurso em função do que eu acabei de descrever e tentem anular essa questão, porque não tem alternativa correta. O correto seria 3, 4, 1 e 2, ok? Então essa questãozinha aí merece um recurso. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês numa próxima oportunidade. Grande abraço e bons estudos!